Do nada, né? Apareci aqui para poder gravar, então, meu segundo diário de gravidez. Algumas semaninhas depois, vocês lembram, né? Alguns viram, né? Eu tive essa iniciativa de estar fazendo um vídeo para estar registrando aí como é que está sendo gestar este terceiro bebê que Deus me presenteou. Então, eu fiz a parte 1, né, desse diário no dia 22 de dezembro. Há umas 7 semanas atrás, não sei. Eu acho que eu tava de 7 semanas, né? Depois eu tenho que assistir de novo o vídeo parte 1. E quem não assistiu, quiser assistir depois, tá aí nos meus vídeos que eu tenho gravado por aqui, por essa rede social. E eu tava nesse período, no início da gravidez, e eu fiz o primeiro diário, e aí eu contei como é que foi todo o processo da primeira semana, semana 1, até a semana 6 que eu já tinha vivido completinha, né? Então daquela expectativa, então eu achei que realmente fez sentido, né? Eu estar gravando aquilo. De início eu não pensava em compartilhar, pensava só de deixar gravado aqui nos meus drives da vida, né? Mas eu disse, quer saber, eu vou compartilhar assim, né? Então, assim, dividindo com as pessoas que costumam me acompanhar aqui, para que a gente viva junto esse processo. E aí deu uma sumida, propositalmente, porque realmente não dá pra fazer toda semana, né, meu povo? Até porque, né, a vida, ela é corrida e tudo, e as coisas também não vão acontecendo assim, né, de uma semana pra outra. Mas 7 semanas depois já dá pra contar várias coisas. Então, assim, hoje eu estou aqui, hoje é dia o quê? Dia 13 de fevereiro de 2023, virou o ano, né? E eu estou aí inaugurando a 14ª semana de gestação, né? Eu descobri que eu viro semana na segunda-feira, então hoje eu tô com 14 semanas fechada, né? Graças a Deus. E vou aí nesse vídeo explanar como é que foi da 7ª até essa semana. Não vai ser como o outro, que eu fui pontuando semana por semana, porque eu não fiz bem assim, mas eu vou falar um pouquinho do que vivi nesse tempo, como eu tenho me sentido, tá bom? Então, assim, naquele vídeo, eu gravei ele à tarde e postei tudo. E naquele dia mesmo eu fui para minha primeira consulta de pré-natal com o meu obstetra. Eu escolhi permanecer com o obstetra que fez o acompanhamento do Saulinho, do meu filho, hoje filho do meio, né? Que foi o Dr. Hélio Barroso. Eu escolhi permanecer com ele, gostei muito dele, né? Ele é um médico maravilhoso, sim. Assim, combina comigo. Ele é muito centrado, ele é muito respeitoso, né? Então, assim, ele sabe ouvir, ele sabe falar na medida certa, ele não assusta a gente, né? Então, assim, eu gostei dele e resolvi permanecer. Então, fui para essa primeira consulta com ele. E de lá para cá eu já tive, na verdade, 2 consultas, né, de pré-natal. E também já fiz alguns exames, né? Fiz 2 ultrassons e fiz também aqueles exames de sangue, né, iniciais e tudo. Vou falar um pouquinho aqui sobre eles. Então, naquele dia eu fui para essa primeira consulta com o Dr. Hélio e fui bem recebida, né? Isso é importante. Fui bem recebida, né? Eu já tinha sinalizado para ele que estava próximo da gente buscar, né, o nosso terceiro filho, né, conceber. Então, realmente, a gente conversou um pouco de como nós estávamos nos sentindo, né, com relação à chegada desse bebê. E aí, a gente foi conversando e me surpreendeu uma coisa. Ele já entrou no assunto, já na primeira consulta da via de parto, sabe? Ele mesmo já puxou assim, Larissa, você tem 2 cesáreas anteriores, né? E aí ele olhou pra mim e disse assim, então tudo indica que é uma nova cesárea, né? Eu disse, Eu disse, calma, doutor, calma. E aí eu vou falar só um pouquinho disso, porque assim, algumas pessoas que conversam comigo sabem, né? Um pouco que eu partilho dessa situação sobre a via de parto. Bom, a minha primeira cesárea foi da Isabela. Foi uma cesárea bem eletiva mesmo, assim, agendada, né? Com bastante antecedência. E eu não cheguei a entrar em trabalho de parto com a Isabela, né? Então, assim, eu sempre tive, ainda tenho medo do parto normal, né? O parto normal me assusta, apesar de que eu tenho tentado ficar amiga dele, né? Visualizá-lo na minha vida. Mas naquele momento, né, na gravidez da Isabela, o meu médico também, em uma das primeiras consultas, não era esse, doutor Hélio, era outro. Em uma das primeiras consultas ele disse assim, minha filha, agora é o seguinte, comigo é só cesárea. Então, se você quiser parto normal, eu posso até fazer seu acompanhamento, mas você vai buscar outro médico, porque eu não faço parto normal. O médico falou bem assim, né? Mas naquele momento juntou a fome com a vontade de comer e tranquilo, doutor, eu quero mesmo cesárea, eu falei assim pra ele. Então a Isabela veio assim. O sábado eu já estava mudando um pouco a minha mentalidade, né? Tentando me abrir mais para a ideia de vir a ter um parto normal, se assim fosse possível. E aí eu cheguei no doutor Hélio Barroso, né? Ele não acompanhou o início da minha gestação, estava com uma outra médica, mas aí eu tive que parar com ela. E cheguei no doutor Hélio mais ou menos com 5 meses, 6 meses, eu acho, já de gravidez do Saulinho. E conversando com ele sobre isso, né? Que eu tinha desejo pelo parto normal, se desse tudo certo, queria saber
o posicionamento dele, né? Tendo em vista que eu já tinha escutado do médico anterior. E aí ele disse, não, eu faço parto normal, sim, tal. Aí falou sobre aquela taxa de disponibilidade, né, que os médicos têm cobrado, né? Não sei de quanto tempo pra cá, mas existe essa questão dessa taxa. Eu não simpatizei muito com ela, mas também não descartei não, né? Comecei a pensar assim, que talvez fosse o caso de eu vir para um parto no plantão, né? Ir para uma maternidade e ter um parto no plantão, era o que eu pensava. Mas Saulinho nasceu no boom da pandemia, no início, foi 2020, né, que Saulo nasceu. Ele nasceu dia 24 de março. Quem tem boa memória lembra que essa daí foi uma das primeiras semanas aí do lockdown, daquele estado de calamidade, sei lá, que foi decretado. Então, todo mundo assustadíssimo, né? Eu tava morrendo de medo de ter que me internar para poder parir, porque a gente tava assim, sem saber muito sobre o Covid e tal. Enfim, né? Rapidinho eu desisti do parto normal. Então, quando eu entrei em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto, senti dores, né? Foi de madrugada e tal. Eu comecei a sentir as dores do Saulinho mais ou menos meia-noite, só que eu não sabia que aquilo era contração, né? Tava muito levinha, pensei que era só uma coisinha normal que eu tava sentindo. Coisas do final da gestação, né? E aí, quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, que eu levantei para fazer xixi, aí eu senti uma dor diferente, bem forte. E aí ela começou a vir com mais frequência. E eu olhei pro dia e disse assim, se isso aqui não é trabalho de parto, não sei o que é. E aí a gente foi pra maternidade e tal. Mas aí quando eu liguei para avisar o médico, né, doutor, eu já disse a ele, não, doutor, vamos pra cesárea. Então, também, dessa vez, né, eu acabei optando, né, e desistindo do parto normal. Quando ele falou sobre isso na consulta, sobre terceiro parto ser uma cesárea, aí eu fiquei assim, né, porque assim, é como eu digo a vocês, eu tenho tentado ficar amiga dessa ideia de parir via vaginal, né, parir um parto natural. Porque também eu tenho pretensão de ter outros filhos, né? Não sei se eu já tinha falado isso aqui, mas assim, eu tô no terceiro filho, não pretendo, né? Dizer assim, eu vou ter 3, vou ter 4, vou ter 5. Não sei, não tenho essa questão. Quantos vierem, quantos eu receberei. Então, assim, tendo em vista isso, o que eu sei, que já vi falar muito, né? E acompanho essa cultura contraceptiva que a gente tem, terceira cesárea, os médicos assustam bastante a gente, dizendo que a gente corre risco de morrer se engravidar novamente. Não é bem assim? Então, assim, como ele entrou no assunto, eu já devolvi dessa maneira para ele, né? Falando para ele a respeito da minha vontade de ter mais filhos e que eu não queria que ele me dissesse que eu não posso ter mais filhos porque eu tenho várias cesáreas, né? Falei bem assim para ele. E aí ele foi falando assim que, eu já fiz até 5, né? 5 cesáreas, a maneira como eu opero, começou a falar. E eu disse, não, tá certo, doutor. Mas vamos conversando, não vamos nos fechar, né? A possibilidade do parto normal. Conheço pessoas que tiveram seu parto normal após 2 cesáreas. Então, assim, se tudo caminhar, né? Para que aconteça, por que não? Mas aí, assim, não gastei muito meu verbo, não. Ali a gente vai conversando, cada consulta a gente vai tocando um pouquinho no assunto, né? Só digo assim, eu mostro pra ele que conheço, que busco estudar do assunto, né? Mas eu também tenho que viver o processo de me convencer para eu não desistir, né, desta ideia. Então, assim, eu mostro pra ele essa segurança, mas eu quero ter essa segurança dele também. Então, aí mais pra frente a gente vai conversando, porque eu acho que várias pessoas podem entrar pra me ajudar nesse processo. Hoje em dia a gente vê que tem muita gente que trabalha com doulagem, né? E as doulas, elas ajudam muito nisso, né? Pra fortalecer a nossa mente, né? De que a gente é capaz, né? De parir, né? Via natural. E também para nos dar os auxílios necessários naquele momento de dor. Mas eu acredito que elas são esse apoio que nós precisamos. Pelo momento de fragilidade, a gente quer o quê? Optar pelo mais cômodo, né? Então, assim, a gente tocou nesse assunto. Tá bom? Mas vamos passar para a próxima questão. Sim, aí, só antes disso, né? Também meu esposo estava junto, né? Na consulta. E aí, sabiamente, né? O Diego olha para mim e diz assim, vamos viver um filho de cada vez, né? Então, assim, vamos acompanhar como é que vai se dando a situação desse filho. Não se fecha a possibilidade da cesárea, não se fecha o parto normal, né? Vamos pensando nas condições que Deus vai mostrar para nós nesse momento. E realmente é isso, né? Alguns dias depois eu até compartilhei. É lógico que eu quero ter mais filhos, né? Mas será que Deus vai me dar mais filhos? Não está no meu controle, né? Então, assim, hoje eu tenho 3, né? Um gestando aqui. Então, eu vou fazer o meu melhor, né? Por esses que Deus já me deu, né? Então, deixa os próximos pra gente ir vendo como é que é a situação mais pra frente. Tá bom? Então, pronto. Aí, nessa consulta, ele me pediu exames, né? Exames de sangue, eu fiz no início do ano.
E tive uma segunda consulta em janeiro também, para mostrar esses resultados de exames, deu tudo bom, né? Graças a Deus. Minhas taxas estão todas ótimas, né? Aquilo que precisava dar negativo, da questão dessas doenças e tal, tudo deu negativo e tal, tudo bom. E ele já deixou solicitado nessa consulta também ultrassom, né? Na primeira consulta. Então eu fui fazer a ultrassom do meu bebê. Fiz a consulta, na verdade, no dia depois do Natal, dia 26. E eu tava naquela dúvida, né, meu povo? Se era um, se era dois? É só um bebê. Então não são gêmeos, né? É só um bebezinho mesmo que vem aí pro nosso 2023. Deixa eu ver o que mais. Então, e o exame do ultrassom deu bem legal, assim, a gente já viu, bateu, né, a última menstruação, a data da última menstruação, que a gente tava, a contagem das semanas, bateu direitinho. Então, naquele momento eu tava com 7 semanas mesmo, né? Eu fiz logo, então eu tava com 7 semanas e alguns dias. Era isso. E aí eu não vi eu vi o embrião, né? Não ouvi o coração, porque o médico me explicou que a gente ainda era muito cedo e tal. Só que numa próxima que eu ia ouvir o coração. Mas a gente viu lá o embrião, viu a placenta toda direitinha. Então o exame também, o ultrassom deu tudo ótimo. E aí, depois, eu fui para a segunda consulta para mostrar o resultado dos exames, já falei. E o doutor me pediu um ultrassom morfológico, né? Que aí, esse ultrassom morfológico a gente faz no período das 12 até 14 semanas no máximo. Ele tem esse prazozinho. Então eu fiz recentemente, né? Agora eu tô iniciando a 14ª semana. Então eu fiz semana passada, não lembro muito bem o dia. Mas aí deu tudo bom também, né? Esse exame, esse ultrassom morfológico, eu sempre fico tensa. Porque assim, ele vai indicar, né, questão de malformações. E esse era um dos meus medos, né? A gente fica divagando com muitos medos. E eu tinha medo do abortamento, que as chances são maiores no primeiro trimestre, né? E aí, cada semana que ia passando, eu sabia que era uma semana que diminuía esse risco, né? Então, graças a Deus, quando chega na 12ª semana, a gente fica mais tranquilo, né? Digamos assim, porque diminui mais a chance, né? Bastante. Mas quando chega nessa 12ª semana, vem esse exame que me deixa tensa por isso, porque será que esse bebê está se desenvolvendo bem, né? Assim, se ele está... os órgãos, né? Os membros e tal. Tem a questão da translucência nucal também, né? Que indica a possibilidade de síndrome de Down. Então, eu fico tensa, né? Só gente, né? Confio em Deus, mas a gente não deixa de ficar tensa também, porque a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, né? E eu trabalho com pessoas com deficiência, imagine aí. Então, eu sei as dificuldades que as pessoas com deficiência passam, seus familiares também. Mas, tudo entregue nas mãos de Deus. E também tivemos essa graça de o exame dar tudo perfeitinho. Então, tá tudo tranquilo com o bebê. E também na minha gestação. Então, como eu me sinto, né? Olha, passou o primeiro trimestre. Graças a Deus, né? Mas eu passei ilesa por ele. Vitória para nós. Gente, eu me engordei 1 quilo ainda, né? Tá tudo a mesma coisa. E como super bem, viu? Eu nunca fiz dieta na minha vida. Então, assim, é porque é meu padrão mesmo. Então, não engordei nem 1 quilo ainda, vamos ver mais pra frente. Não tive enjoos, assim, considerável. Lógico que eu tive um mal-estarzinho ou outro, mas sabe aquilo que a gente diz que é uma gastura? Então, assim, teve algumas 2 ou 3 noites que eu tive uma gasturazinha. Até a do Réveillon. Réveillon, eu tava chupando limão, porque eu acho que eu tava morrendo de fome, esperando dar, sei lá, 11 horas, que foi a hora que a gente foi jantar, e eu tava com muita fome. E aí comecei a ficar enjoada. Mas não passou daquilo. Então, assim, graças a Deus, né, mais uma vez, já a terceira gestação, nunca senti enjoos, assim, consideráveis. Graças a Deus, vou ter mais filhos. Então, assim, também não tive sangramento, né, nenhum sangramento, nada do tipo. E o que eu senti, que tenho sentido, é muito sono. Então, assim, eu não tenho o costume de dormir à tarde. Diferente do meu marido, que tem que ter o soninho da tarde dele. Mas, grávida, tem uma força que me puxa para a cama à tarde. E aconteceu várias vezes, que era o Saulo e a Isabela brincando, né? E eu e o Diego dormindo. Então, assim, as crianças tomando conta da casa e nós dormindo, né? Assim mesmo. Muito sono ainda tô sentindo. Mas estou muito feliz, né? De ter passado tranquilamente por esse primeiro trimestre. Então, sim, da ultrassom, né? Cheguei lá no ultrassom, no médico, e ele disse assim, 13ª semana, né? Aí disse assim, já sabe o sexo da criança? Aí eu sei não, o senhor nem me diga, por favor. Porque eu quero fazer o chá revelação. E aí, assim, eu disse a ele, né? Que não dissesse, não deixasse mais pra frente, porque eu tenho medo de 13 semanas, ainda é muito cedo, né? E acontece muito
de que os médicos dizem uma coisa, lá pra frente eles dizem outra. Então, não queria passar por esta situação, né? Então, não tenho pressa, né? Eu vou fazer no próximo ultrassom, aí eu vou fazer todos os processos aí pra gente ter o nosso chá revelação, e vai ficar legal porque vai coincidir com a época do meu aniversário do Saulo, que a gente nasceu bem pertinho, né? O Saulo é do dia 24 de março e eu sou do 26 de março. Então, por esses dias aí, a gente vai comemorar e eu aproveito, né, junto com a família reunida, pra gente fazer aí esse chá revelação, descobrir se Deus tá mandando um menininho ou uma menininha pra gente, né? Então, é mais ou menos isso, né, o resumo do meu diário de gravidez 2. Mas eu quero fechar com uma coisa, porque assim, como eu disse a vocês no início, no passado, né, no diário passado, eu conto essa história para o meu bebê, né? Eu tenho a intenção que um dia esse bebê tenha acesso a esses vídeos, né? Para ele saber da história dele, para ele saber como foi essa gestação, o que vivi, o que passei, né, como mãe, e o que ele passou, né? Então, bebezinho, você tá sendo um amorzinho, continue assim, né? Você não tá dando nenhum trabalho para a mamãe nesse começo de gestação, tá sendo uma alegria, né? Sem dúvida. Acho que essa é a palavra que resume a minha terceira gravidez, a alegria de ter mais um filhinho, né? E eu sempre vou trazendo nas minhas orações isso. Eu olho para Isabela, eu olho para o Saulo e eu fico que presente, né? Que Deus me deu. E eu sei que Deus está me dando mais um presente que está aqui dentro. Então, assim, não sei se é menino, não sei se é menina, sei os possíveis nomes que nós vamos dar, né? Mas sei que esse bebê é um grande presente do céu para nós. E aí, gente, eu quero terminar falando que, assim, nesses últimos tempos, né, foram 2 meses mais ou menos, entre um diário e outro, nós nos alegramos, né, com vários bebês que nasceram, né. Eu tenho, assim, um costume de colocar muito em oração as mulheres que eu conheço, né, que estão grávidas, que estão gestantes. Então, assim, se eu sei que fulana está grávida, eu já boto o nome dela no meu caderninho de oração. E aí sempre eu tô pedindo a Nossa Senhora que acompanhe essa gravidez. E aí é legal porque durante todo 2022 eu fiz esse processo, né? Eu não estava nem grávida ainda, mas fiz esse processo de rezar pelas gestantes. E é legal que quando elas vão parindo, né? Eu me sinto assim, uma missão cumprida. A gente assim, graças a Deus. Mas continuo intercedendo, né? Porque nasce a mãe, né? Nasce o bebê, nasce uma nova mãe, né? Então, assim, continuo intercedendo. Então, eu quero me alegrar e registrar aqui, né? Os bebês que nasceram nesse tempo, que foi a Jasmine, que é a bebê da Thalita, minha prima, nasceu dia 30 de dezembro, né? Fechando 2022. Então, hoje tá linda, com mais de um mês, coisa mais fofa do mundo. Também tem da minha família a Erika, que pariu também uma menina, que é a Esté. Então, quando foi que a Esté nasceu? Meu Deus, foi em janeiro. Mas eu acho que foi dia 16. Acho que foi dia 16 de janeiro. Nasceu a Esté, ela lá de Pernambuco. Também postei foto dela. Me alegro demais com essa criança. Os meus gêmeos, lindos. Meus não, né? Nils, os seus gêmeos, que nasceram, né? Muito saúde. Meu Deus, a gente tem muito que louvar pela vida do Tiago e do Samuel. Meus sobrinhos, né? São filhos do Matheus e da Nilza. Por quê, meu gente? Se a Nilza tivesse feito esse diário de gravidez, ela tinha tanta coisa para contar, né, Nilza? Porque, sem dúvidas, foram muitos desafios, mas que ela passou, assim, com uma força que vem do céu. Não tem outra explicação. Então, foi sustentada por muitas orações, inclusive as dela, porque eu tenho certeza que ela passou essa gravidez toda rezando, né? Porque viveu situações difíceis que pediram repouso absoluto, então passou uns 3 meses no repouso absoluto. E, assim, superando situações. Assim, a gente comemorava cada semana, né? Acho que era cada dia, né, que a gente comemorava, que a gestação ia progredindo. Então, os gêmeos nasceram dia 31 de janeiro, né? Ela entrou em trabalho de parto, e aí eles vieram nesse finalzinho de janeiro. E assim, os meninos nasceram de quase 36 semanas. Os meninos aguentaram muito. Eles também estão de parabéns, foram uns amorzinhos na barriga da mamãe. Aguentaram bastante lá e nasceram muito bem. Então, assim, Samuel já tá em casa, né? Eles estão com 14, 15 dias, acho que é isso. E Samuel já tá em casa. Tiago teve que ficar na UTI, né? E o Tiago é meu afilhado, né? Então, assim, a gente, na expectativa de conhecer e sentir o cheirinho do Tiago muito em breve, porque a gente vai por foto. Mas, se Deus quiser, amanhã, né? Tiaguinho estará de alta. Peço a oração de vocês para que se concretize aí isso que a gente está esperando, né? Teve que ficar na UTI, fazendo uso de alguns medicamentos, antibiótico, e assim, né? Antibiótico, quando encerra é que dá alta. Então, Deus quiser, amanhã estaremos aí com o nosso bebezinho. Então, louvo muito a Deus
por estes bebês que nasceram. Também tem uma amiga minha que faz tempo que eu não vejo, mas que é uma inspiração para mim, a Ana Silvia, que pariu também, Esther também é o nome da bebê dela. Então foram 3 meninas que nasceram e 2 meninos, tá vendo? Coisa linda. Então a Ana Silvia é uma inspiração para mim porque ela é uma das pessoas que eu conheço que teve parto normal após 2 cesáreas. Na verdade, a Ana Silvia ela tem 4 filhos. Então ela teve 2 cesáreas e agora teve 2 partos normais. Então, uma inspiração para mim. Vou conversar bastante com ela. Eu digo muita, precisamos trocar figurinhas. E também quero me unir a algumas mães que eu também rezei e continuo rezando, mas que viveram a experiência de entregar seus filhos para Deus, porque gestantes, né, viveram a questão de passar pelo aborto espontâneo, né, que é uma dor. Eu nunca passei, mas eu sinto no fundo do meu coração a dor imensa que é. Então eu não vou citar os nomes, mas vocês sabem quem são, e eu tenho rezado por vocês, e o que eu aprendi acompanhando mulheres que passaram, né, estão passando por essa situação de ter os filhos, né, prematuramente, né, tirados de si, digamos assim. Mas não é isso, não. É devolver os filhos para Deus mesmo, porque nossos filhos não são nossos, né, eles são de Deus. Então, o que eu aprendi é que vocês são mães, seus filhos já chegaram na meta. Então, resta vocês também bem viverem para muito em breve encontrarem seus filhos neste céu que nos espera, que nos é a promessa do Pai, né? Então eu me solidarizo com vocês e não temam, né? Porque a vida ela sempre vence a morte. Então, se for da vontade de Deus, em breve vocês estarão vivendo essa alegria de novo, de gestar, né? E de ter seus filhos com vocês pela vida que Deus tem para cada um de nós. Então, eu quero aproveitar e encerrar fazendo uma oração, né? Agradecendo a Deus o dom da vida. Tá bom? Então vamos encerrar com a Ave Maria, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu me esqueci de um bebê que nasceu. Me esqueci não. É porque, quando eu falo, eu fiz um roteirozinho aqui, sabe? Já tem uns dias que eu fiz e que eu só não encontrava uma oportunidade de gravar essa live. Então, assim, o bebê não tinha nascido quando eu fiz. E o bebê nasceu. Então, assim, eu quero me alegrar com o bebê da Kátia e do Tiago, que são meus irmãos de comunidade, né, que moram em Cachoeira Paulista, lá em São Paulo. E também Kátia e Tiago, eles são meus padrinhos de casamento. E eu sou madrinha, e eu e o Diego, né, nós somos padrinhos de casamento deles. Então, assim, não sei se vocês sabem. Mas a gente, quando é chamado para ser padrinho e madrinha de casamento, a gente não é chamado para dar um presente caro, não. A gente é chamado para ser força de oração, de intercessão na vida desse casal. Casamento religioso é assim, no civil eu não sei, né? Como é que quem casa só no civil, né? Mas quem casa no religioso, a função de um padrinho, de uma testemunha dessas que a gente chama, é isso. Então, é um casal pelo qual eu sempre também trago as intenções, o casamento deles nas minhas orações. E eles passaram pela situação da infertilidade. Então, são casados já há alguns anos, mais ou menos acho que uns 7 anos, e passaram pelas dificuldades para conceber. E esse bebê veio, né? Realmente uma alegria. É lógico que eles fizeram o que era da parte deles, né? Buscaram diagnósticos, acho que no caso deles tinha muita questão de vitaminas, em algumas das nossas conversas a gente conversou a respeito disso. Mas assim, eu digo, fizeram aquilo que podia ser feito, que é a nossa obrigação, né? E aí eu digo tudo de forma natural, para deixar bem claro, para não ter dúvidas. E Deus deu a graça, porque os filhos são realmente um presente de Deus para nós, não é um direito não que a gente tem, são um presente. Então me alegro muito, nasceu o Matias, né? E lindo também, muito saudável, né? Acho que já está em casa. Então, graças a Deus. Louvado seja Deus também pela vida desse bebê. Então, obrigado a vocês que estiveram aqui comigo. Um beijo e até o próximo diário. Só Deus sabe quando será. Mas no próximo a gente já sabe se vem um menino ou uma menina, a gente já vai dar nome para esse bebê. Então, tchau, tchau, gente, e até breve.